E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima no canal Desenhando Animes para mais um tutorial para você. E isso aqui é um vídeo que a galera pede, hein? Ah, meu Deus, Bruno, me ajuda, como desenhar olhos? Eu não sei desenhar olhos no estilo anime. Ah, eu não consigo. Gente, calma, você vai aprender bastante coisa nesse vídeo aqui. Mas antes disso, você tem que saber que você, cara, se você não for inscrito nesse canal, é uma sacanagem, cara, porque você tá voltando aqui, tá vendo os vídeos e ainda não é inscrito, meu? Pô, aqui você aprende coisa pra caramba, com certeza você vai curtir. E lembrando que aqui na descrição tá o nosso curso também pra você aprender do zero como começar a desenhar e seguir nessa jornada, né? Então vamos lá. Antes de falar de olho de anime, olho cartoon, cara, a gente tem que entender o olho do real, né? Como é o nosso olho mesmo, como é que ele funciona no sentido de volume, como é que a gente pode passar isso aqui pro desenho, é muito importante antes de você já pegar um olho totalmente estilizado, sei lá, um olho totalmente anime para tentar reproduzir. Você primeiro tem que entender o real para depois passar pro restante. Ai, Bruno, mas eu não fiz isso. Cara, você tá fazendo um buraco nos seus fundamentos aí, você tá perdendo muita coisa se você não estuda o real. Então já fica a dica aí do começo do vídeo pra você. Mas vamos lá, então o que eu vou falar aqui pra você? Eu vou falar algumas partes da estrutura do olho, tá? Então vamos lá. Quando a gente está vendo um pouquinho de anatomia, né, às vezes eu até gosto de chamar de morfologia, porque a gente passa por um lado um pouco mais artístico da coisa, onde a gente olha e presta atenção um pouco mais nas formas, né, e não tanto em nomes e coisas um pouco mais técnicas que não faz muito sentido para a gente que está desenhando, ou pelo menos nesse exato momento. Então assim, é legal a gente pensar no quê? Que por mais que a gente não veja, aqui atrás tem um globo ocular, certo? Que tá mais ou menos aqui assim. A gente tem também a parte da íris, né? E a parte da pupila, que é essa partezinha mais escura, que a íris pode ter várias cores, né? Então assim, esse é o primeiro ponto. É muito legal a gente saber que existe isso. Sabia que por mais que às vezes a gente não vê o negócio, ele tá lá? Pois é, olha que doideira, né? E aqui atrás ainda, a gente tem o que? A gente vai ter uma cavidade desse globo ocular no nosso crânio, né? Exatamente, olha aí como a gente está trabalhando com camadas, né? Quase igual o Photoshop a parada aqui. Então o que acontece? O olho ele acaba sendo posicionado certinho nessa cavidade do nosso crânio, por isso que é legal a gente se atentar um pouquinho no real também, né? Mas o ponto é o que? Eu acredito que você já saiba também que até se eu duplicar aqui assim, ó, vamos colocar aqui assim, ó, mais ou menos a distância, né, dos olhos dá o tamanho de um globo ocular, tá? Isso não é regra, por favor, não leve isso como uma regra. Tem pessoas que têm os olhos levemente mais juntos, mais afastados, mas isso aqui é interessante pra gente saber também, tá? E em cima disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter algumas partes da pele. Então, olha só, eu vou dividir aqui, ó, mais ou menos essa parte de baixo. Isso aqui ó, vai ser a pálpebra, certo? Essa pálpebra de baixo. E tem a parte de cima também. Legal. Mas beleza, Bruno, o que isso aí vai mudar no desenho? Como é que eu posso linkar essa informação com o desenho em si? Então, olha só. Essa parte das pálpebras, quando a gente está fazendo um desenho um pouquinho mais estilizado, o que acontece? Ela dita muito o formato do nosso olho. Então assim, com certeza você já viu uns animes que o olho é assim, né? Uma coisa meio aqui assim, desceu pra cá, aí tem aqui assim. O que acontece? A pálpebra tá acontecendo tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, nem sempre a gente vê nos animes, né? Mas ela tá aqui e ela acaba mostrando pra gente qual que vai ser o formato do nosso olho. Isso é bem legal num desenho mais estilizado, né? Uma outra coisa muito interessante de perceber também é o quê? Que normalmente a pálpebra inferior ela é levemente mais escura. Então olha só, tá vendo que essa parte da pele tá um pouquinho mais clara, falando de valores, né? Tipo do preto pro branco mesmo, do preto, cinza e branco. E quando a gente chega aqui, ó, ela tá levemente mais escura, né? Por quê? Porque ela tá apontada um pouco mais para baixo, né? Até se eu fizer um rosto
um pouquinho mais de lado, bem simples aqui, ó, mais ou menos o narizinho, ó, aqui a parte do olho, vamos fazer rapidinho aqui assim. Esse nariz ficou gigante, né? Mas o que que acontece? Ó, tem aqui e aqui, né? Uma coisa mais ou menos aqui assim, tá? Olha só, essa parte da pálpebra inferior, tá vendo que ela tá apontada para baixo? Enquanto a pálpebra superior tá apontada para cima? Exatamente. E normalmente a luz vem de baixo ou vem de cima? Normalmente a luz vem de cima, né? Então acaba clareando toda essa parte superior da pálpebra, enquanto não clareia tanto a parte inferior, que acaba ficando mais escura porque não está voltada para a luz, né? Porque esse plano não está voltado totalmente para a luz. Isso é muito legal da gente entender também, né? Uma outra coisa que acontece também na parte de cima é que normalmente, vamos fazer até com uma outra cor aqui assim, esse começo é levemente mais escuro, né? E o final também. Enquanto esse meio aqui a gente pode dar uma leve clareada, né? E até fazer uma transição entre esses dois. Olha que interessante, né? Do escuro, claro, pro escuro também. Isso aqui é bem legal. E aquilo que eu tava falando de, o globo ocular aqui, ele tá posicionado, né? Nessa cavidade do nosso crânio. O que acontece? Ele tá levemente mais para trás, né? Até o desenho que eu acho que eu apaguei, eu não devia apagar esse desenho, né? Mas tudo bem, ó, rapidinho. O olho aqui, o que acontece, né? Tá vendo que o olho, ele tá levemente mais para trás do restante das coisas, né? A boquinha e tudo mais. Então, por ele tá levemente mais para trás, tem uma parte assim, ó, que vai ficar mais escura, né? Até se eu apagar tudo isso daqui, esconder algumas camadas, a gente consegue perceber, né, que tanto essa parte de baixo é levemente mais escura, quanto essa parte aqui, ó, né, em relação ao restante, né, tá mais escura também, porque essa parte tá um pouquinho mais para trás, não é tão projetada assim para frente. Então olha quantas coisas interessantes, sem começar a desenhar, não no caso, né, sem colocar na prática, a gente consegue perceber. Isso é muito legal, tá bom? Umas outras coisas legais de reparar também no olho é a parte dos cílios, né, que tem muita gente que sofre pra caramba e fala, meu, eu não consigo fazer os cílios, ele fica estranho, fica um negócio meio Bob Esponja aqui, como é que eu consigo fazer isso, né? Primeiro de tudo, é interessante a gente perceber que normalmente num desenho até mais estilizado, a parte superior dos cílios a gente consegue reproduzir simplesmente engrossando o traço. Então, ó, engrossei o traço aqui, eu não preciso nem fazer o cílio de baixo. Só de fazer isso, ó, a gente já tem a ideia de um olho, né? Porque eu não precisei colocar fiozinho por fiozinho. Às vezes, gente, o menos é mais, tá bom? Então a gente vai colocar vários fiozinhos aqui, ó, não vai ficar legal. Agora, se você trabalha com uma coisa um pouquinho mais voltada pro real, aí sim a gente pode fazer umas constatações mais interessantes. Por exemplo, em vez de fazer, né, vários risquinhos aqui assim, ó, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que os cílios não são retos, eles não saem assim, eles têm uma curva, né? Então eles vêm meio que para baixo aqui assim, ó, e chega num ponto, por exemplo, mais ou menos aqui, ó, no meio do olho, que ó, eles estão vindo para cá, e aí depois eles começam a vir mais pro outro lado, né? Eles têm essa diferença aqui, tá bom? E uma outra coisa legal de perceber também é o quê? É que eles são a gente pode pensar numa junção de coisas. Então, ó, tem essa perninha que tá vindo pra cima, só que tá vendo como parece que ela tá super grossa? Não é que ela tá grossa, é que são vários pelos vindo pro mesmo ponto, né? Por exemplo, se eu pensar numa outra aqui, ó, eu vou pensar que são vários vindo pro mesmo ponto. Aqui assim embaixo também, né? Aqui sempre seguindo essa voltinha, ó, aqui assim também. Então isso aqui é legal fazer, né? Em vez de simplesmente sair rabiscando aqui, a gente começa a pensar em vários cílios indo para o mesmo ponto, tá bom? Isso aqui também é super interessante da gente perceber. Essa parte da pálpebra superior, só voltando para ela, a gente vê bastante também nos olhos mais estilizados, de anime, de qualquer outra coisa, que às vezes o que acontece? A pessoa faz isso aqui, seguindo a volta do olho, ok, né? E às vezes acaba fazendo alguns outros risquinhos aqui também. Não sei se você já percebeu isso, mas olha só, por quê? Porque isso acontece na vida real, né? Então a gente tem um risco vindo aqui assim, seguindo
pra cá, lembrando que não tá seguindo, né, o globo ocular, que ele é um pouquinho maior, mas tá seguindo aqui assim, ó, e tem esse outro risco vindo pra cá, né, ó, aqui assim também, né, que é literalmente dobrinhas da pele, né, a pele tá levemente se dobrando aqui, então isso aqui é legal também de fazer, tá bom? Ó, se eu quisesse até colocar uns cílios levemente mais à mostra, eu poderia fazer isso, ou, né, desse ponto, puxar vários para o mesmo, né? Então a gente pensa nessa estrutura mais triangular aqui assim, para finalizar o desenho que a gente está querendo fazer. Essa parte aqui assim, ó, né, é meio complicado porque nem sempre é igual para todo mundo, tá bom? Só que para um desenho mais estilizado a gente acaba não fazendo também, né? Uma partezinha aqui assim, ó. Tem muita gente que vai fazer e fala, putz, isso aqui tá estranho, né? Então às vezes o menos é mais, tá bom, gente? Tomem cuidado com isso. E é legal falar um pouco também do brilho do olho, né? Um pouquinho das cores em si. Porque o que acontece? Nem sempre a gente usa um branco total para fazer um desenho, ou preto 100%, né? Mas a gente pode usar em algumas áreas, né? Os highlights, né? Os pontos onde a luz bate ali com uma intensidade bem forte. Então, por exemplo, olha só, né? Esse círculozinho aqui é o quê? É a fonte de luz da pessoa, né? Então a pessoa deve ter alguma luz que tenha esse formato aqui, por isso que fez isso no olho dela. Olha que louco, né? Aqui a gente tem também umas partezinhas mais claras, aqui assim também. E é legal como é uma superfície um tanto quanto reflexiva, essa parte do olho, né? Por quê? Porque a gente consegue ver uns risquinhos aqui, ó, né, dos cílios, né? Mas não é a sombra, né? Mas é o reflexo dele aqui assim no olho. Isso aqui é muito legal de pensar também. Olha que louco, né? Muita coisa acontecendo. Essa mesma coisa de tomar cuidado com em colocar um branco total ali na parte do olho, a gente tem que ter, por quê? Eu não sei se você já ouviu, mas não é legal deixar essa parte do olho totalmente branca, né? Aqui assim. Porque senão, na hora que você colocar os brilhos, não vai fazer muito sentido, eles vão sumir, né? Então toda essa parte aqui assim, a gente pode dar uma escurecida assim, tá bom? Usando um pouquinho de cinza, nas bordas, né? Nas laterais aqui, ó, usando um pouquinho mais de rosa pro vermelho, né? É isso aqui ó, que tá acontecendo. E aí sim, nesses pontos mais fortes de luz, a gente pode colocar um branco total ou simplesmente deixar sem pintar se você estiver fazendo numa folha de papel mesmo, tá bom? Então beleza, a gente fez várias constatações aqui pro olho, né? Tem até a parte aqui ó, da sobrancelha, né? Que o que acontece, ó, ele vem mais ou menos pra cá, começa a deitar aqui assim, e algumas vezes é esse o formato que vai acontecer, é quase que uma trança, né? Aqui, né, parece que foi um pouquinho mais reto e simplesmente curvou pra cá, né? Mas é legal a gente perceber que às vezes, ó, vem uns pelos mais de cima aqui, uns um pouquinho mais de cá e acaba fazendo esse tipo de coisa, tá? Algo legal de colocar num desenho quando a gente tá fazendo a sobrancelha é o quê? É tomar cuidado com o posicionamento dela, né? Olha isso aqui, né? Aqui assim, tanto que tem até um negócio que dizem que se a gente puxar daqui até a pontinha do nariz, que quase não dá pra ver, né? Não aponta literalmente a ponta do nariz, né? Mas mais ou menos aqui assim, e a gente puxar pra cá, né? A gente tem mais ou menos o tamanho da sobrancelha. Olha que louco isso, né? Então isso aqui é uma outra forma também da gente pensar na hora de fazer. Algo que eu gosto bastante é o que? Eu fiz o risco da sobrancelha aqui assim, né? E eu vou deixar as partes, né, do começo e do final levemente mais apagadinhas. Isso aqui é legal também. E, claro, no segundo momento, colocar alguns detalhes, né? Então eu venho aqui ó, com alguns fiozinhos, né, e começo a colocar pra cá assim e pra cá a mesma coisa, né? Claro que aqui eu tô fazendo rapidinho, mas dá pra entender qual que é a ideia, né? Eu posso até vir com a borracha depois e apagar algumas partezinhas aqui. Eu gosto bastante de fazer a sobrancelha desse jeito. Se você está trabalhando no digital, é bem gostoso de fazer porque a gente pode dar um de designer de sobrancelha aqui, né? Então eu posso dar uma arrumada no caimento, colocar isso aqui mais para cá, né? Ó, colocar ela levemente mais para cima,
depois recortar do jeito que eu quero, tipo, ó, isso aqui vai vir pra cá e vai cair pra cá, né? Olha que legal, então a gente pode brincar bastante com isso. Mas enfim, falei demais, já falei pra caramba, vamos colocar isso em prática rapidinho, só pra gente ver aqui assim, e até fazer um paralelo já com alguns olhos, né, mais estilizados aqui. Olha só, que eu até peguei, agora que a gente já entendeu alguns conceitos, né? Então vamos tentar traduzir para uma linguagem um pouquinho mais estilizada, né? Então beleza, eu tenho o meu globo ocular aqui assim, certo? A íris e a pupila, muitas vezes a gente pode modificar, né? Porque como o nome diz, a gente está estilizando. Então nesse caso, o que a pessoa fez? A pessoa fez uma coisa mais oval, né? Então uma coisinha mais oval, até mais quadrada em algumas pontas, aqui assim, né? Coisinha mais ou menos desse jeito. Como que é, qual nesse caso, né? O formato. Então assim, é legal a gente pensar em formas geométricas. Por exemplo, aqui ó, é uma coisa mais retangular, aqui é uma coisa mais triangular, né? Tem os outros aqui ó, que são mais arredondados. Então nesse caso eu poderia fazer isso. Aquilo que eu falei dos cílios, né, ó, só de deixar aqui ó, levemente mais escuro já dá uma ideia de cílios, e nem sempre a gente precisa fazer a parte de baixo, né? Então ó, eu vou pegar mais ou menos aqui assim, jogar pra cá, tá bom? Peguei qualquer pincel aqui mesmo, não importa o tipo, né, que você tá usando, mas ó, uma coisa mais ou menos aqui assim, né? O brilho, o que acontece? O brilho é bem livre, né? Então eu posso colocar, que nem o exemplo aqui ó, desse lado de cá, posso fazer 2 brilhinhos aqui, ó, mas lembrando que essa aqui vai ser a nossa fonte de luz, tá bom? Se eu tivesse numa janela, eu poderia pensar num brilhinho mais ou menos assim, né? Ó, uma coisa mais ou menos assim, que me lembra uma janela, né? Uma lâmpada, uma coisa mais arredondada e assim por diante, tá bom? Mas nesse caso, como a gente tá brincando com a estilização aqui, já não tem nenhum problema, tá? Tanto que olha só, né, a pessoa colocou um peixe aqui embaixo, né, umas forminhas assim que não tem problema pra gente estilizar e fica bem legal, na verdade, né? Mas enfim, vamos continuar aqui, vou dar uma leve apagadinha nos pontos e vou pensar na pálpebra, né? Nesse caso eu vou pensar na pálpebra, mas a pálpebra superior. Então o que acontece? Ela vai seguir essa minha forma, só que eu vou fazer aquela quebrinha aqui assim, ó, por conta da pele, né? A pele dobrando que nem a gente viu. Então uma coisa mais ou menos aqui assim. É muito legal, né, eu fazer esse tutorial de olho, porque não é um passo a passo, tá? Quando a gente vai estudar desenho de verdade, a gente precisa entender os conceitos e entender que cada estilo, em cada ocasião, a gente aplica de maneira diferente. Por isso que eu prefiro te passar os conceitos aqui, e por isso que esse vídeo vai ficar muito mais legal do que eu simplesmente te passar um passo a passo de, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, e assim por diante, né? Mas enfim, eu poderia brincar até com alguns cílios aqui embaixo, se eu quisesse, né? Isso aqui ó, ficar bem estilizado. Eu poderia colocar aqui assim também, ó, uma pontinha. Isso aqui ó, tem bastante em alguns personagens, né? Ó, aqui assim, vamos brincar com o tamanho. Aqui ó, posso dar uma leve aumentada, né? E a sobrancelha, né? Vamos fazer a sobrancelha mais certinha. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui assim. Vamos tentar um caimento legal. Eu gostei desse daqui, tá? Eu vou dar um de designer de sobrancelha aqui agora, né? Vou dar uma arrumadinha aqui, ó, numas quebras, numas quedas, né? Aqui assim. Eu vou deixar as pontas mais esfumaçadinhas, no sentido de elas estarem sumindo mesmo, né? Então aqui assim e aqui assim também. Aqui assim. E vou brincar um pouquinho com uns risquinhos, né? Então os risquinhos aqui assim e do outro lado também. Não precisa ser muita coisa, aquilo que eu disse, muitas vezes o menos é mais, tá bom? E é legal você estudar também os olhos estilizados, porque dependendo do estilo que você tá usando como uma base, como uma referência, até essa parte interna do olho vai ser ligeiramente diferente, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia pensar que, opa, a gente já tem uma pupila aqui, né? E na hora de pintar, eu poderia pegar qualquer cor, aqui assim, e colocar só nessa parte, né? Então, assim, ó, é muito divertido a gente
testar olhos, porque assim, caras, é um negócio muito diferente, né? Cada olho vai ser de um jeito, vai estar de uma maneira e não tem limite, né? Cada artista faz de uma forma também, né? Então, vamos colocar uma cor de pele aqui assim, mais ou menos aqui. Legal. Ah, o que eu poderia pensar na parte da luz e da sombra, né? Opa, eu sei, ó, que essa parte de cima pode ser ligeiramente mais clara porque está voltada para cima, né? Eu sei que essa parte de baixo pode ser ligeiramente mais escura porque está voltada para baixo, né? Eu sei que, ó, como toda essa parte aqui, ó, tá mais para trás do nosso crânio, então essa parte acaba sendo levemente mais escura também, e tudo aquilo que a gente acabou vendo no real, né? A gente vai incorporar nesses estilos ou nessas artes um pouco mais estilizadas, né? Ó, aqui, ó, levemente mais claro, essa parte aqui de baixo também, né? Olha que interessante. E é aquilo que eu falei do branco do olho também. Nem sempre a gente acaba colocando um branco 100%, né? Então eu vou colocar um cinzinho aqui e só em alguns pontos eu vou dar uma leve clareada. Nem sempre eu preciso puxar para o vermelho, como eu disse, porque às vezes não fica legal, né? Simplesmente não fica legal se eu estou fazendo esse desenho mais estilizado, né? Vamos colocar uma cor bem diferente aqui. Ah, cara, olha que bonito. Uma coisa mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Então, olha que doido que fica, né? Então, assim, estudem o real pra gente conseguir estilizar depois. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te aberto os olhos para algumas coisas, tá bom? Gostei bastante de criar esse tutorial aqui para vocês. E se vocês não sabem, aqui na descrição tá o curso Desenhando Animes, para lá desde o zero a gente te ensinar a desenhar, fechou? Focado aí sim nessa coisa mais anime e mangá, fechou? Espero que vocês tenham curtido. Indique esse vídeo para um amigo, passa para as outras pessoas, compartilhem e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou! Fui!